O homem está condenado a ser livre, pois uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo que faz. Esse é o principal conflito da personagem Reese que aparece no novo filme de Chainsaw Man, e hoje eu vou comentar filosoficamente sobre o conflito que ela tem, que é sobre liberdade e tentar fugir do sistema, e como isso moldou a personagem e fez a gente ter uma história muito linda em Chainsaw Man. E nesse vídeo vão ter spoilers do filme de Chainsaw Man, então se você não assistiu o vídeo porque vai ter muito spoiler, então vamos lá. Quando criança, Reese foi levada pela União Soviética e colocada em um programa governamental especial com o objetivo de usar crianças para criar super soldados para defender o país. Durante sua juventude, ela não teve nenhuma oportunidade de escolha. A cada momento tinha que seguir ordens de algum superior e ser usada como um artifício para matar. Ela passou por treinamentos super pesados para qualquer criança e foi usada em experimentos científicos que, de acordo com os cientistas soviéticos, tinham o objetivo de amplificar suas habilidades naturais com o objetivo de pegar o coração do demônio da motosserra e levar para a União Soviética. Imagina o peso que isso tem, uma criança arrancada de qualquer vida normal, construída para ser uma arma. Sem infância, sem escolhas, sem identidade própria. Tudo que ela conheceu foi obedecer ordens, cumprir missões e ser uma ferramenta. A Reese nunca teve a chance de descobrir quem ela queria ser, só o que ela devia ser. E assim, para vocês que não sabem aí, Chainsaw Man se passa em 1997, se eu não me engano, então isso são 6 anos depois do final da Guerra Fria. Então esse conflito entre União Soviética e Estados Unidos ainda está muito forte. Em algum momento desse treinamento, partes do demônio da bomba foram colocadas em seu corpo, transformando-a em um demônio híbrido humano. Anos depois, estamos no Japão, em um dia chuvoso. Vemos Reese tentar fugir da chuva se escondendo em uma cabine telefônica. E surpreendentemente, outra pessoa teve a mesma ideia. Esse rapaz era o Denji. E eles compartilham um momento caloroso no meio da chuva gelada. E incrivelmente o tempo decide abrir. O Denji mostra um truque de mágica onde ele vomita uma flor. Que na verdade ele tinha comido essa flor antes e agora só vomitou ela. Mas mesmo assim, sendo um pouco nojento, né? Isso foi o suficiente para animar Reese. Depois de anos sendo ensinada a suprimir seus sentimentos, ela sorri verdadeiramente. A Reese convida Denji para dar uma passada na cafeteria em que ela trabalha como agradecimento pela flor. O Denji não sabia, mas é a partir desse encontro com a Reese que ela vai mudar totalmente. Alguns momentos depois, o Denji já tá lá esperando por ela, deixando ela mais feliz ainda. E eles tomam um café e aí a Reese se diverte muito com o Denji e ela acaba se aproximando bastante dele. E esse é o começo de um sentimento muito forte. Uma semana passa voando e o Denji foi todos os dias almoçar lá na cafeteria que a Reese trabalha. Então eles acabaram se conectando muito mais, eles se viram todos os dias. Porém, um dia específico, esse que seria o dia fatídico, o Denji chega e vê a Reese estudando enquanto ela tá trabalhando, e isso deixa um sentimento estranho pra ele. E aí a Reese questiona, né? Tipo, o que você tá falando que é estranho, sendo que você, ao invés de estudar, né, já que você tem 16 anos, você tá trabalhando pro governo, arriscando sua vida pra matar demônios. E o Denji, ele conta que nunca foi pra escola. Aproveitando o momento, a Reese propõe ensinar o Denji coisas básicas, como ler, escrever, etc. Então ela diz pra eles irem pra escola à noite pra se divertir, né? Ao anoitecer, lá estavam Denji e Reese na escola. Eles aprenderam matemática, como ler, escrever e nadar. E nessa parte específica é muito bonita, porque é uma cena linda. A água estava calma, refletindo a luz da lua, e não tinha ninguém ali além deles dois. Então a Reese ensina o Denji a nadar. Ela é paciente e gentil e segura ele quando precisa. O Denji nunca tinha aprendido isso antes. Ele nunca teve tempo, nunca teve oportunidade. E agora naquela piscina vazia ele tá aprendendo algo tão simples quanto nadar. É a trilha sonora dessa cena linda. Se você não viu no filme, veja, porque tá sensacional. É uma cena muito incrível e deixa esse momento muito delicado. Naquela piscina a Reese estava apenas sendo alguém que ensina, que se importa em ver outras pessoas bem. Né, no caso do Denji. E naquele momento a Reese percebeu algo aterrorizante mesmo que ela não demonstrasse. Ela não queria mais ser a arma que ela foi programada para ser. Ela só queria estar ali junto com o Denji e viver aquele momento. Ela só queria ser uma garota que está ensinando outra pessoa a nadar. Depois da piscina, eles voltam pra escola, né? E aí, porque começa a chover. E a Reese começa a contar dentro de uma história de um filósofo chamado Esopo, que fala sobre o rato da cidade e o rato do campo. Basicamente é assim, o rato do campo vivia de forma simples, com segurança, comida e tranquilidade, mas não tinha todos os serviços e vida luxuosa da cidade. Já o rato da cidade tem muitas coisas mais do que o rato do campo, como comida e luxo. Porém, mesmo o rato da cidade tendo mais acesso a essas coisas, e enfim, coisas melhores do que o rato do campo, ele tem o risco de ser morto por gatos. A moral da história, basicamente, é que seria melhor ter uma vida simples
simples, mas ainda assim segura, né? E aí a Reese comenta qual que o Denji preferia ser. Ela diz que preferia ser o rato do campo, por conta da tranquilidade que o ambiente oferece. E ela também só queria ficar tranquila, né? Depois de tudo que ela sofreu. E o Denji comenta que ele queria ser o rato da cidade, por conta das coisas que ele nunca pôde ter e que o sistema, querendo ou não, né, tá oferecendo pra ele, mas de certa forma que tá escravizando ele, né? Porque ele depende do governo pra poder sobreviver minimamente. Após essa cena linda, eles dão uma relaxada e aí a Reese vai no banheiro. E como diz o ditado, felicidade de pobre dura pouco, um caçador de demônios vindo das sombras embosca a Reese. Ele é a materialização do sistema, um sistema diferente da União Soviética, mas também é um outro sistema que quer poder igual. Ele ia ver como um objeto a ser controlado ou eliminado para fins políticos, né? Porque ele queria pegar a pele dela e o olho dela para poder dar pro demônio tufão, ignorando a garota que ela tentava ser. A Reese tenta resistir, mas a única forma de sobrevivência que ela conhece é a violência extrema para a qual ela foi treinada. Para derrotar o assassino e salvar a si mesma, a Reese é forçada a abandonar a máscara de garota comum e abraçar a identidade que ela era para ter abraçado há muito tempo, que é a arma. A ação de derrotar o assassino não é uma conquista de liberdade, mas é aceitar que ela foi feita para ser uma arma. E a partir desse momento, a Reese que a gente vê toda feliz e tal, substituída pelo demônio da bomba que tem que cumprir sua missão. Dias depois, Reese e Denji estão no festival. Luzes coloridas, jogos, risadas, pessoas sorrindo, enfim. E aí, nesse momento, a Reese está sorrindo genuinamente, algo que ela não era capaz de fazer. Naquele momento, era um sorriso de uma jovem de 16 anos que naquele momento vivia uma vida normal. E nesse festival, eles dois estavam cercados de pessoas comuns, vivendo vidas comuns. Pela primeira vez, a Reese experimentou algo novo, ela só existiu, não como experimento nem como soldado, mas como uma adolescente ao lado de um menino que fazia ela rir. A Reese estava fingindo que não tinha uma missão, fingindo que poderia ignorar o que foi construído para ser. Só que ela estava vivendo uma vida que não era dela. A sua missão ainda estava lá. Ela precisava roubar o coração do motosserra. A União Soviética estava esperando por isso. E a Reese estava fingindo ser outra pessoa. E isso não é liberdade, mas sim fugir da sua realidade. Será que ela nunca teve chance de escolher quem ela seria? Ou será que ela tinha essa possibilidade? Depois dessa diversão, eles foram para um lugar mais isolado para ver os fogos de artifícios que iam passar lá. E aí, nesse momento muito bonito aí, tá? A Reese confessa seus sentimentos para o Denji. Ela fala para ele fugir com ela para um lugar bem longe dali da cidade, onde o governo nem ninguém iria encontrar eles. E a Reese promete que ia fazer o Denji feliz e que vai proteger eles de qualquer custo. Que eles poderiam viver vidas normais. E daí é após essa fala que a Reese beija o Denji aos fogos de artifício no fundo. Essa foi a primeira vez que ela fez uma escolha arriscada por conta própria. Era a primeira vez que a Reese seguiu o que seu coração humano mandou. Mas tinha um problema e a Reese não podia controlar. O Denji não aceita fugir com ela, porque ele também tá confuso em relação aos seus sentimentos por ela, já que o Denji tá apaixonado pela máquina, mas só que a Reese foi quem correspondeu aos sentimentos do Denji. Além disso, o Denji, que nem eu tinha falado antes, ele era um produto do sistema, né? Porque ele não tinha nada e o sistema deu tudo que ele não tinha, só que em troca ele tá vendendo a alma dele, porque se ele recusar ele vai ser morto como um demônio, né? Nessa hora a chance de liberdade que a Reese poderia ter foi totalmente destruída. Ela sente algo quebrar dentro dela e essa rejeição se mistura com dor e anos de violência e ordens. Então ela faz uma escolha, se transforma no demônio bomba, explodindo e machucando o Denji para pegar seu coração. Agora a Reese se foi, só temos o que a Reese desde criança foi construída para ser, uma arma. E assim, no filme, né, no mangá, mas no filme ficou muito incrível também. Gente, a batalha desse filme foi sensacional, gente. Lindo, foi muito bom ver isso aí no cinema. Foi uma batalha super detalhada, incrível, sensacional. Após uma longa batalha, Denji e Reese se encontram no fundo. E assim, é um pouco engraçado, né? Porque antes da Reese, o Denji não sabia nadar. E agora eles dois estão juntos após a derrota do demônio bomba e eles afundam para a escuridão profunda do oceano. Depois de um tempo, né, que eles estavam inconscientes, eles voltam para a terra firme e os dois se encontram na areia, vulneráveis. E então a Reese está se encontrando emocionalmente destruída. E nesse momento a gente tem uma conversa muito sincera, que a Reese comenta que mentiu sobre a escola, sobre quem ela era e tudo mais. Só que ela não mentiu sobre seus sentimentos. Cada dia que eles passaram juntos, tudo que a Reese sentiu era real. Ela sentiu tudo intensamente naqueles momentos que ela passou com o Denji, e essa é a forma mais livre que existe. Ela tá admitindo que mentiu sobre as coisas,
né? Mas não sobre o que ela sentia. Então a Reese se despede uma última vez do Denji, mas antes dela ir embora, o Denji promete que vai esperar ela na cafeteria, como ele sempre fazia nos dias que eles estavam ali se divertindo antes de tudo acontecer. Reese estava convencida de que ela não iria voltar, só que além de demônio, ela é meio humana, então ela aceita os sentimentos que ela estava sentindo e decide voltar a fazer o caminho que ela fazia todos os dias para ir trabalhar na cafeteria e tentar viver novas experiências com o Denji, mas o sistema sempre estará lá para te impedir. Então a Makima aparece em forma de ratos, talvez como uma analogia ao rato da cidade que vive sob o perigo de ser morto constantemente e, ironicamente, mata a Reese, que era a pessoa que tanto desejava ser o rato do cão. Assim deixando o Denji esperando por alguém que ele não sabe se virá a ver novamente. A morte da Reese é muito simbólica nesse quesito de liberdade, porque a Makima representa o próprio sistema, impedindo a Reese de ser outra pessoa e renegar o que foi decidido para ela antes mesmo dela pensar em existir. Então tem um paradoxo bem interessante sobre liberdade que é mais ou menos assim, é uma forma mais adaptada e mais simples para vocês entenderem. Se um sistema tolera a liberdade ilimitada, até mesmo daqueles que o ameaçam, eventualmente esse sistema será destruído. Para que o controle sobreviva, ele precisa ser intolerante com a liberdade.